Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar a respeito da estrutura da tabela periódica. Primeiro de tudo, a tabela nada mais é que o agrupamento de todos os átomos que existem na natureza. E aqui eles são divididos de acordo com as suas características físico-químicas. Então essa tabela nada mais é que uma forma de você reunir todos os átomos e dividi-los em graus de semelhança. E de início, a tabela é ajustada a partir de dois fatores. O primeiro é o número atômico do átomo, que representa o número de prótons que eles possuem no núcleo. Então, se a gente olhar as linhas da tabela periódica, que são chamadas de período, os átomos estão agrupados em ordem crescente de seu número atômico, ou seja, sua quantidade de próton. E já a posição exata deles aqui na tabela está diretamente relacionada com a distribuição eletrônica, ou seja, de acordo com a estrutura da eletrosfera de cada átomo. E aí só lembrando, quando a gente vai representar um átomo, por exemplo, num texto, a gente vai utilizar o seu símbolo, como por exemplo H para hidrogênio, C para carbono, e também colocamos algumas informações. Aqui embaixo no canto esquerdo fica o número de prótons, também definido como número atômico, e aqui em cima a massa do átomo, que corresponde à soma de prótons e nêutrons que ele tem no núcleo. Só que esses símbolos, nem todos, vão bater com o nome do átomo. Isso está por conta do idioma utilizado. É que na realidade, os nomes das espécies químicas, ou seja, dos átomos, assim como o nome de espécies da biologia, tem que ser tudo identificado em latim. Só que a língua portuguesa é derivada do latim, então muita coisa sobrepõe. Como, por exemplo, o hidrogênio em latim também começa com H, assim como o carbono também começa com C. Só que isso não vai bater para todos os átomos. Por exemplo, o símbolo de enxofre é S, porque enxofre em latim é sulfur, começando com essa letra S. Já o potássio, o símbolo é K, porque potássio em latim é cálium. O símbolo do sódio é Na, que vem de nátrium, assim como esses outros que estão nessa tabela. O fósforo começa com P, prata começa com AG, ouro AU e por aí vai. Então só tome esse cuidado que nem todos os símbolos vão bater com o nome do átomo em português. E aí outra coisa, quando a gente representa um átomo então num texto, o número aqui embaixo vai ser o número de prótons e aqui em cima é a massa. Já na tabela periódica isso se inverte. Então em cima de cada símbolo nós vamos ter o número de prótons e aqui embaixo nós vamos ter a massa desses átomos. E uma outra coisa que a gente tem que tomar atenção é que a massa dos átomos aqui, boa parte deles possui número com vírgula, ou seja, número quebrado. Aí, da onde que vem esse número quebrado? Porque se a gente pegar do carbono aqui, nós temos 12,011, enquanto que essa massa que eu coloquei aqui em cima é 12 redondo. Bom, o que a gente precisa lembrar aqui é que na tabela periódica também são contabilizados os isótopos, que são aqueles átomos que possuem o mesmo número de próton, por consequência, o mesmo nome e o mesmo símbolo, só que eles possuem massas diferentes. Então, o carbono tem sempre 6 prótons, só que existem 3 variações do carbono, que é o carbono de massa 12, massa 13 e massa 14. Essa diferença de massa entre esses três se dá por conta da diferença de nêutrons que esses átomos têm no núcleo. Então, no caso, esse aqui tem 6 nêutrons, esse 7 e esse tem 8. Então, se nós fôssemos colocar todos os isótopos na tabela periódica, ficaria uma coisa muito bagunçada, muito confusa. Aí a maneira para resolver isso foi o seguinte: coloca-se apenas um símbolo e o número de prótons dele, que vai ser sempre o mesmo, e a massa informada aqui está relacionada à média ponderada da massa desses isótopos. Ou seja, a gente contabiliza a massa de cada átomo mais a porcentagem de ocorrência deles na natureza. No caso do carbono, a massa dele é 12,011 por conta do isótopo 12, seu átomo que está mais presente na natureza, em torno de 99%. Já a porcentagem de ocorrência desses dois é muito pequena, e por aí vai. Então nem sempre a gente vai encontrar um número exato para a massa dos átomos na tabela. E outra coisa que a gente precisa destacar aqui são os dois principais tipos de agrupamentos de átomos na tabela. O primeiro são os grupos A e B, que são diretamente relacionados com a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Então, quando nós fazemos essa distribuição, ela pode ser finalizada em S, P, D ou F. E isso vai determinar a posição do átomo na tabela. Os átomos do grupo A terminam sempre em S ou P, como por exemplo hidrogênio e oxigênio, respectivamente. E nesse caso, eles vão estar presentes ou do lado esquerdo aqui da tabela ou então do lado direito. Já o grupo B corresponde ao centro da tabela, esse centrão, sendo que os átomos dessa região aqui vão terminar sua distribuição em D, enquanto que os que estão aqui fora vão terminar sua distribuição em F. Lembrando que essas duas fileiras aqui de fora têm origem em duas janelinhas daqui do grupo B. E caso você tenha dúvida em como que se faz a distribuição eletrônica, é só acessar esse vídeo aqui, que lá vai estar bem explicado como que se dá a distribuição dos elétrons na eletrosfera em conjunto com aquele diagrama de Linus Pauling. E outro tipo de divisão da tabela é o mais famoso, no qual nós a dividimos em 3 partes: metais, ametais e gases nobres. Essa divisão da tabela em 3 partes está diretamente relacionada com a regra do octeto, que é aquela regra da química que estabelece
a estabilidade dos átomos, na qual é alcançada quando os átomos adquirem 8 elétrons na camada de valência, aquela camada da eletrosfera mais distante do núcleo. Aí acontece o seguinte, os átomos que já vêm de fábrica com 8 elétrons nessa camada, eles já são estáveis, então eles não fazem nada, ou seja, eles não fazem nem ligação, nem reação química. É por isso que eles são apelidados de gases nobres. Gases é porque são todos gasosos à temperatura ambiente, e nobres porque não se misturam com ninguém na tabela. Já a maior parte dos átomos que existem não são estáveis. Então eles vão buscar essa estabilidade ou através de ligações e reações químicas, só que de maneiras opostas. Os metais buscam essa estabilidade através da perda de elétrons da camada de valência, enquanto que os ametais fazem a mesma coisa adquirindo elétrons. Então, desses átomos que precisam ajustar sua camada de valência, eles são divididos em dois grupos porque resolvem esse problema de maneira oposta. Aí só lembrando que toda essa faixa aqui corresponde aos metais, só que o centrão é denominado metal de transição, enquanto que esse grupo aqui de fora é denominado metal de transição interna. E para fechar isso, vamos às exceções, começando com o hidrogênio, que é um carinha que está posicionado aqui na família 1A, ou seja, no lado dos metais, só que na realidade ele é um ametal, porque ele resolve o seu problema da camada de valência adquirindo elétrons. E aqui ele é uma exceção também, porque ele não fica estável com 8, e sim com 2 elétrons. E assim como o hidrogênio, um outro cara que fica estável com 2 elétrons é o hélio, um gás nobre posicionado aqui na família 8A. Então ele é uma exceção também à regra do octeto, porque ele fica estável com 2 elétrons. Acontece que ele já vem de fábrica com esses 2 elétrons, por isso que ele é considerado um gás nobre. Uma outra exceção é o boro, que é um carinha que fica aqui no topo da família 3A, também é uma exceção à regra do octeto, porque ele não fica estável com 8, e sim com 6 elétrons na camada de valência. E por fim o alumínio, que é um carinha que fica embaixo do boro, que embora ele esteja nesse lado aqui dos ametais, ele é um metal. Então ele resolve sua vida perdendo os elétrons da camada de valência. E agora vamos a mais alguns nomes da tabela. Lembrando que as linhas são denominadas período, enquanto que as colunas são chamadas de família. Acabamos de ver que a tabela periódica é dividida em 3 grupos, metais, ametais e gases nobres. E antes que surja uma dúvida entre vocês, eu falei que todo mundo aqui são ametais, né? Ou seja, todo mundo aqui pertence ao mesmo grupo. Aí se vocês olharem em tabelas periódicas como essa, elas dividem os ametais em pequenos grupos, separados por cores como está aqui. Acontece que de fato ela é assim dividida em grupos menores, só que para efeito de ensino médio e graduação na maioria dos cursos, a gente nunca nem vai entrar nisso. Então chamar todo mundo aqui de ametal resolve a nossa vida. Então, dentre esses 3 grupos, nós temos um grau de semelhança entre esses átomos. Agora, o grau máximo de semelhança está nas famílias, ou seja, os grupos de átomos mais parecidos entre si pertencem à mesma família da tabela periódica. É por isso que essas famílias têm nome. Então, a família 1A é chamada de metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, 4A e 5A não tem um nome específico, então a gente denomina a partir do primeiro carinha que está aqui em cima. Então, é 3A a família do boro, 4A a família do carbono, 5A a família do nitrogênio. Agora, 6A é chamada de calcogênios, 7A halogênios, enquanto que 8A gases nobres. Já o centrão aqui a gente chama tudo de metais de transição e essas duas fileiras aqui de fora, metais de transição interna. E agora para encerrar o vídeo, aquela pergunta que todo aluno de química faz. Eu preciso decorar a tabela inteira? Preocupados precisam conhecer 100% dos elementos químicos. Então, obviamente, a resposta é não. Só que boa parte dos átomos a gente precisa saber em qual família ele está. Então aqui eu vou listar os principais que a gente tem que conhecer tanto no ensino médio quanto na faculdade. Então começando com a família 1A, a gente tem que conhecer todos, tá? E eu acho que a melhor forma da gente memorizar isso é através dessa frase, que não tem sentido nenhum, mas menciona o símbolo de todos os elementos químicos. Então H de hidrogênio, Li de lítio, Na de sódio. Veja que as iniciais ficaram em maiúsculo, né? Por conta do símbolo deles aqui na tabela. O K é o potássio, Rb rubídio, Cs césio e Fr frâncio. Então é ideal vocês escreverem essas frases e acompanhá-las junto com a tabela. Da família 2A a gente tem que conhecer todos também. Então Be berílio, Mg magnésio, Ca cálcio, Sr estrôncio, Ba bário, Ra rádio. Já da 3A, nós temos que conhecer os dois primeiros aqui, que é o boro e alumínio. Então tem a palavrinha bol em inglês, tá? Então B de boro e a L de alumínio. Já da família 4A, nós temos que conhecer os dois primeiros, que são carbono e silício. Então tem aquele seriado, né, CSI, que é Criminal Scene Investigation. Então a única coisa diferente que fica aqui, né, é que o I é minúsculo, né? Então C, carbono, Si, silício. Da família 5A, os dois primeiros também, nitrogênio e fósforo. Então para isso a palavrinha naipe de baralho.
E já da família 6A, que são os calcogênios, a gente precisa conhecer todos. Aí tem uma frase bem simples, que é os 7 porquinhos. Só não vão se atrapalhar aí, né? Porque na realidade são 3 porquinhos e 7 anões, né? Então é uma mistura dos dois. Mas veja bem, O de oxigênio, S de enxofre, S selênio, PO, por fim, polônio. Tá 7A todos também. Aí essa frase aqui é bem bacana, né? Então fica assim, F de flúor, Cl cloro, Br bromo, I iodo e por fim a T astato. E por fim, da família 8A, a gente precisa conhecer o primeiro elemento ali, o primeiro carinha que é o hélio, tá? Símbolo He. E assim a gente fica por aqui. Um abraço.